desporto é aqui. Saudações, estimados telespectadores deste canal predileto. Estamos no mais um programa reservado à edição do Janela Desportiva. Juntos vamos analisar então o final de semana desportivo aqui na cidade portuária de Nacala, com o principal destaque deste Desportivo de Nacala 0, Baía de Pemba também 0. Mas, mais do que ninguém, para analisarmos este grande jogo, temos conosco Danilo dos Santos. Danilo dos Santos, Desportivo de Nacala. Há um ditado desportivo que diz: jogamos em casa, mandamos nós, mas mais uma vez o Desportivo acaba de desperdiçar. Bom, praticamente foi um belo jogo. O Desportivo e o Baía de Pemba bateram-se muito bem e uma boa exibição por parte da equipa baiana, que entrou muito dominadora em campo. Até o primeiro quarto do primeiro tempo, o Baía de Pemba entrou com uma supremacia e pressionando a formação canarinha e não dando espaço para respirar, e de que maneira até já o desfecho desta primeira parte, que o Desportivo teve que tentar refrescar um pouco para tentar afinar o seu ataque e para tentar manter esta igualdade. Mas o Baía de Pemba sempre estava em grande performance em campo, e porque o Desportivo chegou também de ter algumas chances para chegar ao gol, mas infelizmente assim não aconteceu. Vamos ouvir os depoimentos dos treinadores no final destes 90 minutos. Depois voltamos para aprofundarmos mais este debate. Como sabemos, então, que foi um jogo muito complicado na BER, ainda precisa de uma frescura a equipa. Depois de 20 minutos foi um jogo dividido. A primeira parte posso dizer que foi um jogo dividido, onde conseguimos encaixar as peças. Por exemplo, nos 15 minutos não conseguíamos encaixar as peças. Houve um tempo de repouso, naqueles 5 minutos que o adversário teve lesão. Conseguiu colocar as peças do mesmo jeito para encaixar o sistema que eles estão a usar, porque eles jogavam 5 médios no meio. E a partir daí conseguimos controlar o jogo e na base um jogo dividido na primeira parte. Entramos na segunda parte, conseguimos alterar da forma como nós podíamos jogar. Eles perceberam como é que a equipe adversária jogava e onde nos defesa deixava o espaço para a dança. Eles faziam um futebol direto. A partir daí, na segunda parte, foi um jogo controlado por nós. É só parabenizar mais uma vez o esforço e a capacidade que esses jovens estão a fazer. Para quem assistiu o jogo, a minha equipe chegou no golo e o árbitro não sei o que é que deu na cabeça dele para anular o golo, mas foi um golo limpo. E falando do próprio jogo, a minha equipe dominou totalmente o jogo. E segunda parte foi um jogo dividido 50-50 e nós entramos. E a equipe, eu preparei a equipe, sabia do que ia acontecer. Falei para a equipe que saísse em contra-ataque. Aquilo deu, até falhamos o último golo também, um lance claro. E só continuar a trabalhar, a contar com outros jogos. Danilo, o que pode avançar em relação a estas declarações? Primeiro, pelo Desportivo de Nacala, pelo seu técnico, que quer, portanto, reaver e manter esta confiança com o público adepto, um adepto exigente de Nacala Porto. Muito bem. Parece que o técnico do Desportivo, nesse caso José Macam, aponta principalmente para a má prestação na 10ª jornada em Beira. Essa derrota de 2 bolas, obviamente, implica esta má qualidade, ou seja, esta má prestação já nesta 11ª jornada, segundo o técnico, e não só a situação entre os adeptos, entre a direção da equipe, assim como os adeptos, também culminaram. Pese embora o fator casa e tanto também a jogar num gramado onde bem conhece, o Desportivo viu-se ainda ser pressionado e não chegou a fazer aquilo que era o esperado, conquistar os 3 pontos. Mesmo assim, o Desportivo tentou manter este resultado de nulo e, obviamente, vamos ainda acompanhar os próximos desafios que essas formações vão ainda nos abrilhantar. Bom, e olhando com base as declarações do técnico Minati, ele aponta a haver uma injustiça em termos de arbitragem, sendo que já tinham marcado o primeiro gol e foi anulado porque já havia fora de jogo, e já também poderiam ganhar, sim, muito bem, um pênalti, mas que também não chegou a ser assinalado por parte da arbitragem do Sr. Simãos, Guambi, que não chegou de assinalar este pênalti, fato que criou muita polêmica em campo por parte dos adeptos, tanto que estavam a torcer para os baianos, assim como
os adeptos do Desportivo também já estão quase a entrar assim, numa situação um pouco mais constrangedora. Mas foi um bom jogo. Ambas equipas no segundo tempo partilharam quase os mesmos porcentos em termos de posse de bola e de oportunidades, mas o primeiro tempo foi totalmente para a formação de Bahia de Pemba. Pela narrativa e pela história do jogo, o que contou mais me faltou um bocadinho de sorte. Este Bahia de Pemba, para além de querer atirar a toalha ao treinador ou ao árbitro, ele tem que se queixar só por si mesmo. Tinha tudo para dar certo numa casa que, aliás, jogando fora de casa, foi o mais dominador principalmente ao longo dos primeiros 45 minutos. Não só a avaliar exatamente pela prestação, pelas oportunidades, pelo desempenho. Foram 7 rebates contra 2 do Desportivo enquadrados à baliza. O Bahia de Pemba só tem que queixar-se só por si próprio. Boas oportunidades, bons lances, grandes defesas por parte do guarda-redes, que também bateu-se muito bem, da formação canarinha, que estava muito concentrada em campo, por exemplo, a qual conseguiu defender e de que maneira vários lances que a formação baiana vinha já arremessando para a sua baliza. Os erros em alta competição pagam-se muito caros, Daniel. Bahia de Pemba tinha já para conquistar os 3 pontos ainda hoje, mas apesar de não ter conquistado os 3 pontos, já soma 1 ponto, que vai fazer alguma diferença nas próximas jornadas. Bahia de Pemba terá que ainda tentar estudar algumas táticas de como lidar num ambiente igual, bem como o Desportivo também terá que aprender desde já a tentar segurar, ou seja, tentar também dar uma boa resposta aos seus adversários nos próximos desafios. Danilo, como é que o Desportivo de Nacala, que já está a vir com uma espécie de desalinho com seus adeptos, pode capitalizar mais estes jogos realizados em casa? Porque se é difícil ganhar fora de casa, pelo menos, pese embora seja uma casa emprestada, é preciso capitalizar estas oportunidades. Aqui vou aproveitar e citar uma frase do treinador Torito: se não dá para ganhar, também não dá para perder. Mas este 1 ponto acaba sendo precioso. Como é que Macamo vai conciliar este 1 ponto ao longo da semana, pensar na próxima jornada, para conquistar novamente a confiança por parte da massa associativa? Bom, eu penso que o técnico Macamo tem uma grande responsabilidade, olhando mesmo naquilo que diz respeito ao próximo desafio. Vem lá o ABB, que é uma time que também dispensa qualquer tipo de apresentação e que tem feito grandes exibições, seja em competições nacionais, bem como internacionais. Então, para conquistar os 3 pontos e conquistar ainda também a confiança por parte dos adeptos, assim como da direção, é um pouco desafiador, visto que o Desportivo vem de 2 derrotas. Hoje, com 100 empate, já soma 1 ponto e terá o ABB pela frente. É muito desafiador. A ver, vamos o que vai acontecer. Desporto é magia, a gente sabe muito bem. Não vamos aqui subestimar o técnico. Quem lá sabe possa surpreender todo mundo em frente dos touros. Mas é desafiador a próxima jornada número 12 do Moçambola, porque vem aí o ABB. Mas vamos a um pequeno intervalo. Vamos honrar os nossos compromissos comerciais. Voltamos já para chancelarmos já este Desportivo de Nacala 0, Bahia de Pemba também 0. 11ª jornada de Moçambola cá na zona portuária de Nacala, para analisarmos mais um tema que está a fazer correr muita tinta. Até já. Bom, estamos de volta. Danilo dos Santos, só para terminarmos este rescaldo do Bahia de Pemba, o Desportivo de Nacala, Bahia de Pemba, se assim permitirem os termos. Ainda é preciso manter esta confiança com o Macamo? Ainda é preciso manter, porque não é daqui para aqui que se pode ter os bons resultados. É um novo técnico, terá que se familiarizar com a casa. Um dos fatores mais felizes que eu posso arriscar-me a afirmá-lo aqui na Cala Porto assiste muito futebol internacional. E nós temos há exemplos concretos de treinadores que quase estão a construir um império nos seus clubes. Por exemplo, o Diego Simeone no Atlético de Madrid, já lá vai várias épocas. Temos o Pep Guardiola, apesar de Manchester City não ter uma boa prestação na época passada, mas ainda continuou
com este treinador, o Diego Simeone, é este que ainda mantém no clube, apesar de não ter conquistado nem a Champions, nem a Copa da Espanha, nem a La Liga, mas a direção do clube preferiu manter-se com este treinador. Como é que este fator pode ser, por exemplo, copiado à realidade moçambicana, principalmente para a cidade de Nacala Porto, onde o futebol é o ópio do povo? Bom, esse é um ponto um pouco mais interessante, porque com a novela que acabamos de acompanhar já há 2 ou 3 jornadas, houveram muitos técnicos que já foram dispensados das suas equipas. Isso por se alegar que estavam a dar maus resultados. Mas então, olhando com base em alguns técnicos do Velho Oriente, que também já fazem muito tempo, já têm a sua carreira por muitos anos a dar aquilo que sabem para um clube, e mesmo assim, mesmo nas fases mais boas e difíceis, ainda a direção confia, os adeptos confiam no técnico, e isso é positivo. Eu penso que também a gente podia fazer o mesmo. Não é 2 ou 3 jornadas que o técnico vai ter maus resultados, que será um motivo de dispensar o técnico. Isso porque já torna difícil. Dispensas um técnico que já estava há quase 1 ano a liderar estes pupilos, e acontece que por apresentar maus resultados vai ter que dispensá-lo, e acabas por contratar um novo. E esse novo não conhece quase ninguém, terá que se readaptar, conhecer mais, e leva muito tempo. E com isso tudo serão mais prejuízos. Ao invés de já melhorar, cada vez mais irá já cair em declínio. Isso porque o técnico vai levar muito tempo para poder conhecer os seus jogadores. E não seriam 2 jornadas ou 3 com péssimos resultados, que seria uma decisão de dispensar os técnicos, sendo que já são inúteis. Não é bem assim. O dia a dia do desporto é aqui.